Alô, alô, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade nas aulas de História, vamos falar sobre a Antiguidade Oriental. Eu vou começar meio na pauleira assim, que depois a gente desenvolve. A gente vai falar sobre a Antiguidade Oriental e por que especificamente a Antiguidade Oriental? Porque, como eu já disse, dividir períodos históricos em porções é muito complicado, porque as coisas acontecem tudo junto e muito amontoado. Se a gente não fosse dividir por oriental e ocidental, que ocidental também é conhecido como clássica, a gente ficaria muito amontoado e acabaria criando algumas dúvidas. A primeira adendo que eu quero fazer antes de começar a aula em si é que hoje eu não vou disponibilizar um texto que eu escrevi baseado em vários outros documentos. Hoje eu vou disponibilizar um texto que é esse aqui, que é um capítulo inteiro de uma apostila, de um cursinho que eu fiz. Esse texto foi escrito pelo professor Geander Barbosa. Ele é doutor em Ciências Políticas e Ciências Sociais pela Unesp Araraquara, pela FCL, eu acho que se não me engano chama FCLAR, enfim. Ele me deu aula por 2 anos e esse material dele é completamente completo. Então eu não vou disponibilizar o meu material para vocês porque eu não tenho aula de História Antiga Oriental, eu não tenho documentação para produzir a base do curso. Então eu prefiro, ao invés de acabar usando uma documentação equivocada, ultrapassada, eu vou usar essa daqui. Então a gente tem já uma base pré-programada, basicamente. Um adendo que eu vou fazer acerca desse texto aqui é que ele vai estar muito provavelmente, né, muito complexo, assim, muito diferente do que vocês acabam vendo no ensino médio, principalmente na escola pública, que eu sou da escola pública, eu tenho muita noção disso. Porém, a gente acaba lendo isso aqui falando, nossa, ele está trazendo muitas coisas diferentes que eu nunca vi. Então você acaba pensando das duas, uma, ou tá errado, alguma coisa que tipo, nossa, ou tá certo, 100% certo. E a gente tem um meio do caminho aí, que não é nem tá errado nem tá certo. Só que já é uma bibliografia ultrapassada. Então, como o vestibular também é ultrapassado, o vestibular cobra uma bibliografia, um conteúdo de história, uma verdade histórica já um pouco ultrapassada, então não tem problema para vocês. Tudo que eu puder acrescentar dentro da normalidade do que hoje em dia a gente considera verdade histórica, eu vou acrescentar. Mas como eu já disse, eu não tenho curso de História Antiga Oriental, então isso me limita um pouco. Mas, enfim, vamos lá. Antes de eu começar com os slides especificamente, cadê? Aqui. Eu preciso fazer uma observação com vocês. Primeira coisa, a gente tem que ter, agora, nesse momento que a gente vai começar a desenvolver tudo, muitas civilizações, muitos povos simultaneamente, a gente tem que ter a noção de que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Quando eu estava no ensino médio, eu achava que primeiro vinha o Império Egípcio, depois vinha o Império Grego, depois vinha o Império Romano. E as coisas acontecem simultaneamente. Uma analogia que eu posso fazer para vocês é, por exemplo, eu, estudante, estou aqui em Franca, estudando, enquanto a minha mãe está lá em Araraquara, trabalhando, enquanto vocês estão aí em Americana, onde vocês estiverem, estudando também. Eu só vou acabar vendo o meu ponto de vista. Mas isso não quer dizer que vocês e que minha mãe lá em Araraquara não estejam em atividade. Ou seja, se a gente está olhando só o Egito, a gente está vendo o ponto de vista do egípcio, mas não quer dizer que as outras civilizações não estejam acontecendo simultaneamente, certo? Tanto que a definição de império que a gente tem é um reino expansionista, é uma busca pela expansão territorial. Então, o Império Egípcio, a busca dele é conquistar outros territórios para avançar. Então, a gente vai olhar, por exemplo, primeiro o Império Babilônico. O Império Babilônico ele vai buscar consumir o território dos aliados que moram ali em volta. Então, a gente vai acabar esbarrando na história dos outros povos. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. Que se a gente está tratando de império, ele vai consumir outros povos e outros impérios para anexar o território dele e principalmente que as coisas acontecem simultaneamente. Eu não sou muito fã de falar porque isso vai de 1500 a 44 a.C., porque às vezes isso pode ser equivocado. Só que eu vou deixar a data para vocês, vocês lá vendo o texto, no texto tem tudo certinho, e lá vocês
se sintonizam. Caso eu não fale, eu vou me esforçar para falar. Caso eu deixe de falar alguma coisa, tipo uma data, um período, vocês corrigem lá, vocês olham lá, consultem, certo? Eu não sou muito fã de ficar falando isso porque às vezes acaba gerando incoerências. Tomando um cafezinho porque é 9 da manhã. Mas enfim, vamos começar então. Por que a gente volta sempre à imagem das pirâmides do Egito quando a gente vai falar sobre a antiguidade oriental? Na maioria das vezes é isso que acontece, mesmo se você não estiver falando de Egito. Porque, querendo ou não, as pirâmides do Egito, o Egito em si, ele é o maior símbolo da antiguidade oriental. Ele só não é, aliás, tem um outro tão grande quanto, só não é equivalente ao egípcio, que é o babilônico. Que aí vai ter várias, a gente já vai falar dele, vai ter várias outras coisas também, tão importantes quanto a egípcia, só que o egípcio ele acaba sendo essa cultura monumental, que pra gente acaba sendo estranha. Inclusive, uma observação interessante, eu coloco mais pra frente, mas as três pirâmides aqui, elas, a Cleópatra está mais perto do nascimento do iPhone do que do nascimento dessas três pirâmides aqui. Aqui a gente tem Quéops, Quefren e Miquerinos, que são uma linhagem, né? O pai, o filho e o neto. E aqui a pirâmide das três esposas, da esposa do Quéops, do Quefren e do Miquerinos. Essas pirâmides são conhecidas como as pirâmides de Gizé, ou Gizé, dependendo de quem fala e de quem lê. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a Mesopotâmia e a Crescente Fértil. O que é a Mesopotâmia e o que é a Crescente Fértil? A Mesopotâmia é esse território aqui que fica banhado pelos dois rios, pelo Tigre e pelo Eufrates. O Egito já vai ser banhado pelo rio. Então, a Mesopotâmia é uma coisa, a Crescente Fértil é outra. A Crescente Fértil ela vai englobar os dois territórios, né? A Mesopotâmia e o Egito. A gente chama de crescente fértil porque só se pode desenvolver vida nessa região graças aos rios, porque são regiões áridas, né? São desertos. Então o rio tem a cheia, ele rega o solo, eu sempre esqueço o termo que usa para falar isso, mas enfim, ele vai encher o solo com insumos agrícolas e assim facilita a plantação. A plantação rende mais e as pessoas conseguem sobreviver naquele território. Então, por que crescente fértil? Porque ele está nessa forma de lua crescente. Tem algumas imagens que é uma lua mais estreita, algumas luas mais largas, mas isso é irrelevante. O que importa é a gente saber que pega o Egito e a Mesopotâmia e a terra entre os dois. Aqui, os principais rios são realmente esses, é o Tigre, o Eufrates e o Nilo. Existem outros, só que não são tão importantes quanto esses três. Eu tenho certeza absoluta que o vestibular não vai cobrar eles. Se cobrar, muito provavelmente eles vão dar um texto explicando o motivo de eles estarem cobrando aquele lá. Então aqui a gente tem por que a gente está estudando esse território especificamente? E aqui a gente tem o ponto de gatilho de start da última aula. A história deixou de ser pré-história para se tornar história quando? Quando o homem desenvolveu a escrita. Quando o homem possuiu métodos de contar a realidade dele através de documentos. Então foram os sumérios os primeiros a desenvolver a escrita. A escrita cuneiforme, a gente vai falar mais pra frente também. E por isso a gente parte desse momento a estudar a história antiga oriental, porque não é mais pré-história, porque a partir desse momento o homem já possui a escrita. A gente vai falar dos sumérios, dos acádios, dos caldeus. Os caldeus eu não coloquei porque eu não achei nada no vestibular que falasse deles e acaba só desenvolvendo uma coisa um pouco mais complexa, então eu achei melhor não colocar. Os assírios, os amoritas também não e os babilônicos. Vamos lá. Os sumérios, olha lá, que eu falei do datinho, que isso aqui muitas vezes não vale a pena, mas vida que segue. Os sumérios eles são responsáveis pelas primeiras cidades-estados, não só pela escrita. As três primeiras cidades-estados importantes, né, Ur, Uruk e Nippur. Aí a gente tem dessa palavra daqui, da cidade-estado Ur, a gente tem o nascimento da palavra urbano, que depois a gente vem a ser adaptado e vem a ser modificado. Eu não lembro agora se é pelos gregos, se é pelos romanos, mas eu acho que é pelos gregos, se eu não me engano, posso estar enganado, vou confirmar depois eu falo. Mas Ur vem aliás, urbano vem de Ur, da primeira cidade-estado do mundo, da primeira organização cidade-estado do mundo.
Eles desenvolveram a escrita cuneiforme, que é essa daqui, e aqui a gente tem uma representação em mármore, que eu acho maravilhoso a escultura que eles faziam em pedra, eu acho surreal. Não sei se tem mais alguma coisa importante de falar por aqui, porque eu também não quero ficar tomando tempo com coisas que estão escritas. Quero só tocar nos pontos mais complexos e desenvolver melhor as coisas que talvez fiquem confusas. Aqui, ok. O Império Assírio, o Império Sumério, aqui. Calma aí, só um segundo. Só aí, vamos lá, que me enrolei. Os sumérios, os povos da Mesopotâmia eles eram muito agressivos, porque justamente eles tinham um conceito de império, então eles tinham a necessidade de expansão territorial. Com essa expansão territorial, existiam duas formas, né? Existia um método mais pacífico, mais tentando criar laços diplomáticos. E existiam o mais dominante mesmo, o mais agressivo. E os sumérios eles não foram diferentes. Era guerra, conquista e apagamento histórico, apagamento da cultura. A gente vai falar disso mais pra frente também, mas um ponto que eu precisava falar e eu esqueci. O Império Babilônico foi, assim, um dos maiores impérios desse momento. Ele fica para trás, como eu disse, só do egípcio e depois só do Império Persa. O Império Babilônico ele teve as duas fases, teve o primeiro império, o segundo império. O primeiro império ele cai porque os assírios conquistam, como eu disse, o império ele tem essa função expansionista, e a partir do momento que o império é conquistado por outro império, ele deixa de ter aquele todo território, então as coisas mudam ali e ele cai. Se ele se reergue, não sei se essa palavra existe, mas se ele se ergue novamente, então, hoje, num curto período de tempo, né, um pouco tempo depois, com as mesmas regras, a mesma fundamentação política e ideológica, a gente fala que é o segundo. Mas existem outros termos, como Império Neobabilônico, que é o segundo, né? Mas, uma coisa muito importante do Império Babilônico é a contribuição com leis e metodologias para comandar a cidade. Enquanto os sumérios eles vão deixar pra gente a escrita cuneiforme, os babilônicos vão deixar o código de Hammurabi. O código de Hammurabi ele foi talhado numa pedra com a imagem de seu rei, que é Hammurabi e depois tem um sucessor dele que eu perdi o nome agora. Mas o Hammurabi, a ideia dele era organizar a política da cidade para evitar conflitos internos. Por exemplo, um dos motivos do Império Romano decair é o conflito interno. Havia muito conflito interno, então o império fica fragilizado. Se existe uma fragilização interna, é muito mais fácil para o inimigo de fora conquistar e derrubar o império. Se existe um código de leis que organiza o povo e torna as coisas justas, entre aspas, né, para eles isso era justo, a gente consegue evitar o rompimento interno. Então, o Código de Hammurabi nada mais é do que leis e métodos para que o império não ruísse de dentro para fora. E a gente chama de princípio do talião, eu coloquei aqui, eu acho que coloquei na próxima. Princípio do talião, que é um olho por olho, dente por dente. A pessoa que não é exatamente assim como a gente imagina que seja, porque existiam alguns métodos, né? Só que a pessoa que roubava, ela poderia ser punida de forma equivalente ou inferior, dependendo da pessoa que sofreu o crime. Quem sofria o crime escolhia. Existe um exemplo muito cruel e muito absurdo, só que infelizmente a gente tem que deixar. Não deixa de ser absurdo por isso, mas a gente não pode olhar com os nossos olhos contemporâneos para essa ação. Mas não deixa de forma alguma de ser um absurdo, tá? Pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que seja menos absurdo. Só que é uma cultura completamente diferente. Mas se uma pessoa matasse o seu filho, você poderia aniquilar toda a criação de gado ou galinha dela. Se uma pessoa aniquilasse todo o seu gado e galinha, sua criação, você poderia matar o filho, estuprar a família. Então, essa era o princípio de igualdade deles. Isso é um absurdo ser igual, só que a gente tem que entender, tentar olhar por fora das nossas parâmetros. Porque isso para eles era comum e porque isso para eles regulava a sociedade. Então, não podemos olhar com os olhos contemporâneos brasileiro pandêmico para esse momento. Para nada, na verdade. Mas eu vou bater nessa tecla. Mas principalmente não podemos deixar a nossa realidade interferir nisso, certo? Aqui tem uma historinha de Hammurabi que não tem muita relevância pro vestibular em si, mas, né, é sempre bom a gente ter um contextinho ali.
Aqui o princípio do talião, o código de Hammurabi que eu falei pra vocês, foi talhado em pedra. Essa pedra é imensa, ela ficava muito provavelmente embaixo do altar ou em algum centro social onde as pessoas se reuniam, tanto para celebração ou mesmo que fosse para se lembrar das leis. Mas ele estava ali. Aqui eu vou voltar a falar do princípio do talião. Aqui é a representação, né, das cidades e estado deles. E só um segundo que eu esqueci o nome disso aqui, deixa eu ver o negócio. Jardins suspensos. Eu não lembro agora qual foi o rei. Eu não lembro se foi o Nabucodonosor, eu não lembro se foi o Hammurabi. Mas tinha um imperador, um conquistador, que toda vez que ele dominava um território, ele recolhia uma planta e levava para casa, para a cidade-estado dele, para construir, para preservar aquela fauna, aquela flora, as ideias. E depois de muito conquistar, de muito expandir, ele acabou tornando, né, o Jardim Suspenso, que é esse daqui. E o tamanho, dizem que era lendário, que era maravilhoso, magnífico, lindo, perfeito, incrível. E aqui a gente tem uma proporção do tanto de conquista que ele fez. Porque se supostamente ele recolhia uma planta por território conquistado, quando a gente tem a representação de um castelo imenso, um palácio recheado de planta, a gente tem uma proporção do tanto que ele avançou sobre territórios rivais. Outra coisa importante é a gente lembrar que tem 200 códigos de leis no código de Hammurabi. E não só aquelas que eu disse, mas muito mais. Porém, infelizmente, às vezes a gente não tem a tradução. E como eu disse, eu não tenho a documentação para passar para vocês a maioria deles. E também eu passaria só por curiosidade, porque o vestibular não cobra esse tipo de coisa. Tudo que ele for cobrar que fugir da nossa realidade de ensino médio, ele vai dar o texto. Então é sempre bom a gente exercitar a leitura e a compreensão de texto, porque tudo que a gente não souber, que ele vai falar, tipo, vai desenvolver alguma coisa sobre a Torre de Babel, ele vai te dar um texto se você não tiver aquele conhecimento de base. Ele vai te dar as informações, você vai ter que abstrair dali, retirar do texto as informações necessárias para responder a pergunta. Mas enfim, aí eu fiz um timing aqui pra gente não ficar confuso. Entre o Império Babilônico 1 e o 2, né, entre o primeiro Império Babilônico e o Neo-Babilônico, tem um corte que os assírios, que é o povo que a gente vai falar depois, eles conquistam o Império e eles tomam lugar. Posteriormente, por conta de um conflito interno, eles caem e o Império Babilônico retorna. Então, com às vezes as leis, às vezes as regras, e as coisas se desenvolvem assim novamente. E aqui estamos, né? Aqui já tem um outro rei, que foi o que eu tinha dito, e exatamente eu coloquei aqui e esqueci. Mas o Nabucodonosor II, ele fez essa questão de dominar o povo conquistado lá e remover uma planta e colocar no jardim suspenso. Eu já tinha colocado lá. A Torre de Babel é essa daqui, que era uma estrutura muito famosa, maravilhosa. Eu acho perfeito. Eu vou tentar trazer mais imagens para vocês disso daqui. A Torre de Babel tem o nome de Zigurate. Tem uma estrutura mais ou menos 90 metros. Tem, se eu não me engano, deixa eu só confirmar. No texto, tem aqui, ó, eu acho. É isso aqui, eu acho, aqui. O Zigurate ele funcionava assim. E aí, andar por andar, ele ia se desenvolvendo, ele ia aumentando. E assim a gente chegou no que ele é hoje, né? Mas enfim. Aqui, nossa, tem uma coisa muito importante, muito triste nesse slide aqui. Nabucodonosor começou a fazer uma coisa que basicamente todos os povos fizeram. Eu não sei justificar o porquê, porque como eu disse, falta de documentação. Mas a perseguição ao povo hebraico. Basicamente, todos os grandes impérios vão perseguir os judeus. O povo hebreu é o povo judeu. A gente não chama eles ainda assim. Isso até, se eu não me engano, não tenho certeza, mas talvez seja na família. Mas o povo hebraico ele foi perseguido por todos os povos. Muito provavelmente por conta da religião deles, que é uma religião que para existir entra em contraste, conflito com algumas outras. Principalmente nesse território, que nascem as grandes religiões cristãs, né? Nasce o cristianismo, como é que chama?
religiões muçulmanas que eu perdi o nome agora, e o judaísmo. Então, essas três religiões nascem no mesmo território, que é esse território de Israel, né, que é esse território da Mesopotâmia. Então, os povos eles criam muito conflito, sempre existiu conflito religioso. Lembra que eu falei na última aula que a religião é um dos métodos de unir o povo, de unir os aglomerados e fazer com que as pessoas reconheçam as mesmas ideias? Quando esses aglomerados são muito grandes, as ideias contrastam. Como eu disse, existem duas maneiras de lidar. Existe a diplomacia, de nossa, interessante a religião, vamos lidar com isso. E existe o contraste, tipo, não, sua religião não é a certa, a minha que é. O meu Deus é o certo, não o seu. E aí nascem os conflitos. Eu estou dando um exemplo muito simplificado, tá? Não é só assim que funciona, mas eu estou querendo só dar um exemplo mesmo. Não vou entrar nesse assunto agora, a gente vai falar de religião mais tarde. Os povos assírios, tá? Que é o que eu disse que ele fica presente no intervalo entre o primeiro e o segundo Império Babilônico. Eles são os povos mais violentos da Mesopotâmia, com toda certeza. Quem já assistiu Viking, que é uma série muito controversa, mas pra quem já assistiu Viking, tem um ato lá que eles fazem, se eu não me engano chama Águia de Sangue, Águia de Fogo, que eles prendem a pessoa na pedra e abrem a dorsal da pessoa pra fora, a costela da pessoa pra fora e fica parecendo uma asa. Esse método foi retirado desse povo aqui. Eles faziam isso e eles conquistavam principalmente usando o medo como arma de guerra. Mutilação, morte por fogueira, estupro, mutilação, de novo, mas esse era o método deles. Como eu disse, existiam os povos um pouco mais diplomáticos e os povos que conquistavam. Esse povo também, uma estratégia muito usada na Mesopotâmia, até muito depois também, é o apagamento da cultura para a sobreposição. Vamos supor que eu sou um imperador e eu vou conquistar vocês, alunos. Vocês já têm uma cultura prévia. Vocês têm algum canto de infância, um livro preferido, uma lei que vocês acham justa. E se eu colocar as minhas regras sobre a de vocês, que nem a gente vê que dura bastante tempo, 1200 anos. 1200 anos, 1200 anos. Então a gente vê que dura bastante tempo, não é uma geração. Se a gente permite que a cultura de vocês, se eu permitir que a cultura de vocês estabeleça, em algum momento vocês vão pensar, nossa, antes era muito melhor, que saudade da minha cultura. Esse gatilho, ele faz com que as pessoas se revoltem e busquem retornar à independência, busquem retornar ao que eles eram antes. Então, os povos que conquistam, que dominam outros, é comum eles queimarem, destruírem a história daquele povo conquistado. Porque dessa forma, eles impedem que as pessoas, que daqui 30 gerações, as pessoas se lembrem de como era. Então, para eles, o novo normal vai ser a realidade. Então, vou repetir a frase que eu falei em filosofia. O homem que não conhece sua história vive no escuro. Então, essa é uma frase absurdamente batida. Eu acho que todo mundo conhece ela. Se não conhecia antes, agora conhece. Mas, se você não tem acesso à sua própria história, à história do seu povo, você não sabe quem. É um pouco difícil você saber quem você é e você lutar contra as correntes que te prendem. Principalmente nesse momento, que a gente tem uma visão muito distante, né? É muito difícil saber o que de fato aconteceu e o que só é uma representação. Mas enfim, vamos dar. O Império Persa, eu falei bem pouco dele porque a gente fala dele muito sucintamente, porque quando o vestibular aprofunda nele, ele dá textos, ele demonstra as coisas. Então eu vou passar mais uma vassourada, né? Uma explicação mais superficial pra gente só ter uma base mesmo, porque não tem necessidade de a gente aprofundar. Eu poderia aprofundar com vocês, só que a gente acabaria perdendo tempo, porque o vestibular não cobraria. Então, como o vestibular passa textos, a gente não vou aprofundar muito. Foi um dos grandes impérios do Oriente, realmente. Chegou a entrar em conflitos com a Grécia, chegou a entrar em conflito com Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Inclusive, a expansão persa, quem barrou foi Alexandre o Grande, com o Império Macedônico. A gente vai falar mais pra frente dele, depois de Grécia. Mas foi Alexandre o Grande que barrou o avanço deles. Os gregos tiveram muita dificuldade, mas conseguiram barrar também, mas não conseguiram derrotar. Eles só fizeram os persas desistirem do seu território. Mas enfim, eles dominaram a Mesopotâmia, o famosíssimo Ciro. Então, pra gente que estuda história, mesmo que história clássica, antiguidade clássica, né?
Ciro, ele é muito falado, porque ele mete uns loucos que é um absurdo. Você fala, o povo tá suave, vamos pra cima. Então, ele metia o louco muito forte. Ele tinha essa sede de avançar. Então, e pela organização política deles também, o poder deles também, ficou fácil deles avançarem e deles conquistarem muitos territórios. As satrápias, que são as cidades-estados, é, aliás, as satrápias são as cidades-estados, não tinha uma vírgula, eu botei. Eles foram o primeiro povo a construir estradas e uma linha de correio. Então, entre uma satrápia e outra, eles construíam um caminho de pedra que facilitava a transição de uma para outra, porque ele não precisava enfrentar terrenos áridos, não precisava passar por dificuldades, era só pegar, seguir aquela linha, entregar o que precisava e voltar. Isso facilita também o comércio, transporte de tropas, transporte do próprio rei, enfim, foram os primeiros a desenvolver esse tipo de coisa. Aqui a gente sempre, não sei se vocês repararam isso, mas a gente está sempre falando de foram os primeiros a. Foram os primeiros a, fundamentando no que? Na documentação que a gente tem. A gente, enquanto historiador, a gente sempre vai ter que lidar com a documentação. Eu estou usando alguns memes para construir um imaginário na filosofia, só que para a história, nesse momento, é muito complicado. Porque os memes que tem, eles estão mais tirando sarro do momento do que construindo alguma coisa. Então, em breve eu vou tentar achar alguns que façam sentido. Mas tem um meme que é uma galera escrevendo na caverna e o cara fala, bota aí que eu fui o grande, vamos zoar, bota que eu fui o grande aí. E eu falo, cala a boca, Alexandre, você tá metendo louco aí. Então, o que esse meme tá querendo dizer? Que a gente talvez não saiba a realidade sobre a nossa história. Isso de fato é real. Só que existem métodos de se explorar o documento, de se explorar as informações. Muitas informações são passadas pra gente através de livros não documentais, acadêmicos, como posso dizer, livros literários, contos e poemas, como a Ilíada e a Odisseia. Só que existe naquilo ali não só a verdade, existe o método como eles imaginavam a sociedade naquele momento. Então, para você fundamentar hoje uma literatura, você tem que ter um imaginário bem feito. Hoje a gente tem muito contexto, então é muito difícil de a gente se prender a uma coisa só, a globalização e tudo mais. Mas naquela época eles acabavam representando ou a realidade deles, indiretamente, ou alguma coisa muito próxima. Mas enfim, vamos seguir aqui que eu divaguei. A religião que os persas possuíam nesse momento era o Zoroastro, baseado no Zen de Avesta, que é o livro religioso. Tem gente que fala, é a Bíblia dos persas. Isso é muito botar o cristianismo acima das outras. O Zen de Avesta é um livro religioso tal qual a Bíblia. Não é como se fosse a Bíblia dos persas. Ela é um livro religioso, igual a Bíblia é. Não vamos comparar um com o outro como se o cristianismo fosse a base de tudo, como se o cristianismo fosse o centro e tudo tivesse em volta. Vamos tentar, como eu disse, vamos tentar se soltar das correntes da nossa realidade e interpretar de outras formas a realidade histórica. O princípio do raciocínio deles era o maniqueísmo, que era a luta do bem contra o mal, que é a luta que a gente pode ver representada no cristianismo posteriormente, que é a luta de Deus contra o diabo, por exemplo. Do pecado contra. Eu nem sei o outro lado, porque não tem relevância mesmo, né? Mas enfim. O povo hebreu é muito complicado a gente querer botar uma data neles. Eles têm uma história complexa, completa, muito grande, só que é muito difícil a gente dar uma data, falar começou aqui, terminou aqui. Então eu deixei o ponto de interrogação, porque cada lugar vai falar alguma coisa diferente. Como eu fundamento em documentos históricos oficiais, eu busco tentar fazer isso, não vou pegar no Google, Brasil Escola, porque eu não acho que seja confiável, não acho que seja um método melhor. Então eu preferi deixar em branco, porque cada site falava uma coisa, e os meus documentos, os meus livros que eu tenho aqui que falam sobre isso já são um pouco ultrapassados, então eu preferi deixar em branco. Mas eles vivem basicamente, se a gente parar para pensar que os persas, que o Império Babilônico II, né, o segundo Neo-Babilônico, teve um conflito com eles, que eles foram perseguidos e escravizados, a gente pode imaginar que mais ou menos de 1500 adiante, certo? Então, é isso. Eles nunca chegaram a formar um império. Então, eles nunca conseguiram formar um império expansionista. Eles tiveram a origem na Palestina e um dos documentos que a gente tem é a Bíblia. A Bíblia é provavelmente o que mais fala deles, porém não é um documento histórico, né?
Ele existe muitos fatos históricos ali, muitos momentos, só que é um livro religioso, a gente não pode levar em consideração. É a mesma coisa que a Ilíada e a Odisseia. São livros que representam a realidade, só que a gente tem que interpretar o imaginário, não dá pra levar tudo que tá ali a sério. Então, enfim. A diáspora hebraica é acho que um dos atos mais absurdos que a gente tem nesse momento, que é a perseguição incansável, insaciável do povo hebraico. Eles passaram por diversas diásporas, nossa, mas olha, é muita perseguição com esse povo. Como eu disse, eu não sei explicar o porquê. Não sei se é um fator religioso, se é um fator político, porque o povo hebraico é principalmente comerciante, então eles possuem, vamos lá, um anacronismo absurdo, mas eles possuem aí eu ia falar os meios de produção, mas isso nem cabe, pelo amor de Deus. Eles possuem o comércio, eles têm o controle do comércio. Então, eles possuem moedas, eles têm condições financeiras e econômicas. Então, pode ser tanto pela religião, pode ser pelo comércio. Não posso dizer isso para vocês com certeza. Caso alguém tenha esse tipo de conhecimento, por favor, comente pra gente lá na turma do Classroom. E é isso, vamos lá. A Torá, calma, vamos lá. A Torá é o livro religioso deles, equivalente à Bíblia e o Zadiavestra. Então, não é como a Bíblia dos hebreus. Não, ela é o livro religioso dos hebreus. Tal qual a Bíblia é o livro religioso dos cristãos. Ok? Se eu não me engano, acabou aqui. Não, não acabou. Aqui tem as indicações. Como eu disse, a gente tem pouquíssima documentação para falar disso. Eu posso disponibilizar para vocês um livro que eu tenho aqui. Ele é de 86. Ele tem uma documentação já bem ultrapassada, já não é mais não é mais o que a gente supõe, né? Não é mais, já tem estudos que refutaram esse livro. O historiador que escreveu também é um historiador que trabalha em outra área. Ele é um historiador economista, não sei como fala, porque, enfim, não é relevante. Ele é um historiador que atua em outra área, então o conhecimento dele, além de ultrapassado, não é daquela região, não é daquele período, daquele território. Então eu posso passar para vocês, mas como a criação de um imaginário, um ponto de partida para vocês buscarem outras informações. E aí vocês falem também no Classroom e a gente desenvolve na próxima, certo? Como eu disse, a Bíblia Sagrada não é um livro histórico, mas ela tem muita informação. Não estou falando, peguem e leiam a Bíblia, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nela existem algumas informações que acabam saciando a falta de documentação que a gente tem, ok? Eu vou terminar essa aula aqui e essa aula vai ter a segunda parte, que é a parte que a gente vai tratar de Egito, porque Egito é muito grande para a gente tratar em uma aula junto com a civilização mesopotâmica, ok? Muito obrigado e até já já.